Nesse dia de feriado? Olá, mais uma live de decolar na área de Customer Experience. Bom, é feriado, e exatamente, até no feriado a gente vem aqui compartilhar conhecimento e conteúdo contigo. Eu sou Érica da Paz, especialista em experiência do cliente, e estou aqui para compartilhar contigo um tema muito interessante no dia de hoje. Ei, você é recepcionista? Você é vendedor? Você é do teleatendimento? Você trabalha em contact center? Você trabalha conversando, cuidando, se relacionando com cliente? Então, essa live é para você. O tema de hoje é justamente para as pessoas que acreditam que atendimento ao cliente não é para elas. Você é assim? Você acha que atendimento ao cliente não é para você? Você treme na base quando o cliente entra na loja? Você fica todo desconcertado, sem saber o que fazer, o que falar, como contra-argumentar, e você vive esquecendo o nome do cliente? Você tem dificuldade de interpretar o que o cliente precisa e deseja e oferecer para ele de uma maneira muito assertiva e estratégica algo que tenha correlação com aquilo que de fato faz sentido para ele? E melhor ainda, oferecer algo inesperado que surpreenda e gere memória positiva? Tem muita gente que treme na base para fazer atendimento ao cliente, que gagueja, e gaguejou, perdeu, né? Não sabe conversar, sente calafrio, sente taquicardia. Você se identifica com essas emoções, com esses sentimentos? E aí você acha que atendimento não é para você. Você está ali no atendimento ao cliente, no teleatendimento, e em algumas situações, principalmente novembro está aí, né? Então a gente vai ter o quê? Black Friday. E você já sabe que vai ter mais ligações, mais contatos, e aí você já sofre por antecedência, porque você sabe que vai atender um cliente atrás do outro, e em algumas situações os clientes não estarão felizes, eles estarão irritados, incomodados com a espera para serem atendidos, incomodados com algum processo da compra que deu errado, com dúvidas sem fim. E aí, o que você faz? Você já se desespera por antecedência e quer acordar e não ir trabalhar. Se você está se identificando com essas sensações, com essas emoções, vem comigo que eu vou te passar algumas informações muito interessantes. Bom, primeiro a gente precisa ressignificar esse teu ponto de vista, tá? Perceba, nada acontece por acaso. Ninguém está no lugar errado. Nunca. Nem na hora errada e muito menos na empresa errada. Então, vamos começando a ressignificar? Essa empresa, esse local, essa organização ao qual você hoje faz parte, dentro dessas profissões de recepcionista, de vendedor, de teleoperador, independente da origem e do tamanho dessa organização, o que ela tem para te oferecer? O que você pode absorver e aprender nessa organização, nesse desafio que você acha que é um problema? Sabe por quê? A gente já falou sobre isso aqui. Nunca é, na verdade, algo que a gente não consiga superar. Tudo, inclusive as pedras que vêm no nosso caminho e que a gente julga como um grande problema, na verdade, elas são simplesmente oportunidades de nos fazer ser pessoas melhores, sermos profissionais melhores, sermos seres humanos melhores, melhorarmos os nossos relacionamentos, as nossas interconexões. Você sabe, semana passada a Joyce do Banco Pan esteve aqui e ela cresceu dentro do setor de atendimento ao consumidor. E ela disse o quê? Que uma das maiores qualidades que ela adquiriu dentro desse desafio foi justamente a resiliência, o estofo. Que se talvez ela não tivesse passado por tudo aquilo, ela não tivesse desenvolvido essa nova habilidade. Então, primeiro de tudo, vamos entender e observar com mais cautela
o que essa profissão que hoje você tem pode gerar de melhoria nas suas capacidades, ok? Combinado? Vamos fazer isso? Depois, bom, a gente já falou dos desafios, né? O segundo é o passo a passo com relação ao olhar que você tem sobre a sua profissão atual. Você sabe que o segundo benefício, fora te desenvolver novas habilidades e competências, pois quem é do atendimento ao cliente, independente do cargo e da função, se você está na linha de frente do atendimento ao cliente, seja ele presencial, seja ele telefônico, por chat, por e-mail, você tem uma grande responsabilidade e aumento de crescimento de muitas competências e habilidades. Certamente você aprende a administrar conflitos, você aprende a ter mais estofo e resiliência, você também aprende a negociar. Nenhuma profissão é tão completa a ponto de que você realmente absorva tantas dificuldades, tantos novos desafios e cresça com isso. Bom, hoje a gente está falando das dificuldades no atendimento ao cliente. Então, tem muitas pessoas que têm essa crença limitante sobre relacionamento. E geralmente existe o quê? Um processo de crença limitante. Eu não consigo, eu não posso, isso é demais para mim. Eu não consigo me comunicar bem, as pessoas não entendem o que eu falo. Eu não consigo fazer com que o cliente me entenda. Eu não consigo contra-argumentar. Eu tenho taquicardia, eu fico nervoso, eu suo nas mãos. Ai, eu fico desesperado e a vontade que eu tenho é de sair correndo, de passar esse atendimento para outra pessoa, de desligar o telefone, de interromper o contato no chat. Pois é, possivelmente você não está focando na parte bonita que tem nisso. Olha quanta oportunidade você tem. Melhorar a sua comunicação, melhorar a sua oratória, melhorar o seu poder de negociação, melhorar o seu poder de percepção com relação ao ser humano. E perceber que se você tem essa dificuldade no seu trabalho, você tem essa dificuldade na sua vida pessoal. Possivelmente você é uma pessoa que tem dificuldade de comunicação com os seus parentes, com os seus amigos, com os seus filhos, com o seu cônjuge. Ele não me entende, ela não entende o que eu falo. E aí você percebe que isso, na verdade, não está no outro, está em você. E toda vez que você olha para dentro de si, e se desenvolve e pega como desafio melhorar esse tipo de oportunidade que você tem, você expande. E quando a gente expande, tudo ao nosso redor expande também. Então eu te convido para, primeiro de tudo, ressignificar. Se você acha que não consegue falar com o cliente, que atendimento ao cliente não é para você, lembre-se que se você vende, você fala com o cliente. Se você tem qualquer tipo de situação em qualquer cargo, você não vai falar com o cliente final, mas você vai falar com o cliente interno. Sabe aquele seu amigo do financeiro? Sabe aquele seu amigo da logística? Sabe o seu líder? Sabe o seu liderado? Eles são clientes. De alguma maneira, sim. E você está ali para servi-los ou para ser servido, dependendo da situação. Faz sentido para você? Bom, é isso. Então, primeiro de tudo, na verdade, o ponto é comunicação. Clareza na ordem lógica que a gente cria na nossa cabeça sobre o que de fato a gente vai compartilhar. E o primeiro ponto que eu quero te trazer aqui, depois dessas ressignificâncias, sobre se eu tenho um problema e eu acho que não sei atender cliente, na verdade, o que eu não sei é me comunicar com pessoas. Ponto. Acabou. Olha, miniatura de heróis, parabéns, sucesso sempre para você. Ah, é heroína, né? Tem que ser. Afinal de contas, a gente está aqui para transformar histórias, não é mesmo? Esse é o motivo de nós estarmos aqui, pleno feriado, não é? E compartilhando conhecimento. Para quê? Para te ajudar. E toda vez que a gente faz esse movimento, não é em vão. Eu também estou sendo ajudada. Vocês compartilhando conteúdos e informações aqui me ajudam também.
E aí, o que eu quero trazer mais? A gente já ressignificou, então, o olhar sobre dificuldade, certo? Poxa, então, na verdade, não é um problema da profissão, é um problema de comunicação. Legal? Legal. Então, estamos na mesma página. O que tem de oportunidade aí? Bom, primeiro ponto é que se a gente desenvolve essa competência da comunicação, a gente não vai só melhorar a comunicação com o nosso cliente final, com o nosso cliente institucional, a gente vai exacerbar, a gente vai levar isso para a nossa vida pessoal também, nas nossas relações internas. E aí, dentro destas profissões que eu citei, o que tem de interessante? Independente se de fato você trabalha aí como recepcionista, como vendedor, como teleoperador, a gente está falando agora de uma maneira generalizada no que se diz respeito a relações interpessoais. Esta profissão que eu acabei de falar, estas profissões que eu acabei de falar, elas são, dentro da jornada, a primeira de habilidades e competências técnicas necessárias e fundamentais, que se a gente passar de ano neste primeiro pilar, vão nos capacitar e nos preparar para decolarmos na carreira de Customer Experience. Mas, Érica, o que é Customer Experience? Simplesmente a carreira, o cargo, a profissão, a mentalidade que mais cresce nos últimos anos. Se você dá um LinkedIn aí ou um Google, você vai perceber que ela está no top 10 de profissões que mais evoluem em todo o mundo. E sabe por quê? Porque hoje os presidentes de empresas já perceberam: qualidade está praticamente igual. Preço, os valores estão praticamente iguais. Logística também. E o que te diferencia entre uma empresa ou outra, um concorrente ou outro? É justamente o atendimento. Lembra que eu já te falei? A gente já compartilhou esse dado estatístico que foi gerado pela CX Networks. O que eles trouxeram de informação? Que 79% dos consumidores brasileiros que foram entrevistados por esta organização, por essa instituição, alegaram que abandonaram empresas que eles estavam há bastante tempo. Por quê? Por causa do mau atendimento, da decepção, do ruído, da frustração, do desgosto que tiveram durante o atendimento ao qual eles precisaram ter com essas organizações. Então, o que as empresas estão percebendo? Os donos das empresas, os donos das organizações, que você pode estruturar uma empresa pequeno, médio ou grande porte. Você pode criar missão, visão e valor. Você pode contratar as pessoas e até treiná-las. Mas na hora do vamos ver, se essa pessoa não colocar em prática tudo que a empresa acredita, porque aquela pessoa que fala com o cliente é ela que leva e dá vida entre o que é a organização, o que ela fala para o mercado que ela é, e a hora da verdade. Então, naquele primeiro contato, seja ele presencial, por escrito ou verbalizado por telefone, é ali que o cliente de fato vai perceber se aquela empresa honra com os compromissos que ela divulga na mídia. Então, uma pessoa pode destruir a reputação de uma empresa. E os presidentes, percebendo isso, principalmente com a popularização que o Reclame Aqui começou a se expandir no mercado, tanto que tem o prêmio Reclame Aqui de empresas que têm um ótimo pós-venda. Então, assim, toda empresa tem problema, todo mundo falha, ninguém é blindado a isso. Mas o ponto é, quando você derrapar, qual é o tempo que você leva para recuperar, para se restabelecer, para corrigir o erro, não só esse, mas todos os demais e nunca mais falhar com esse cliente e com todos os demais, usando desvios como oportunidade de melhoria contínua. Então, os presidentes de organizações, percebendo isso, começaram a pedir profissionais de experiência do cliente dentro das organizações para melhorar a jornada, contato, comunicação, estratégia, sistema. E olha só, eu disse aqui ontem, mais de 4.000 vagas abertas e disponíveis no LinkedIn hoje.
E não são vagas que foram criadas hoje, são vagas que já estão ali há bastante tempo para serem repostas. E aí, não tem profissional capacitado para isso. Olha só. E a gente tem aqui um dado para compartilhar com você. Outro dado. Sabe o Glassdoor? Glassdoor, ele compartilhou que a média salarial de uma pessoa que está iniciando como expert em CX, ela ganha em média entre 5 e 6 mil reais. Já é um grande diferencial competitivo quando você sai do operacional com toda essa bagagem e vai para o estratégico. E você hoje, dentro dessa linha de frente que você se encontra, é justamente um momento de ganhar conhecimentos e competências e habilidades que te prepararão para essa oportunidade que o mercado está sedento, o mercado espera por você, o mercado quer você preparado. O que mais você está esperando para decolar na sua carreira, dar um salto profissional, começar a ser referência e inspiração para outras pessoas? E aí, a partir disso, você ter oportunidade não só de uma melhoria no que se diz respeito à sua situação financeira, mas principalmente de começar a criar melhoria para tudo ao seu redor. Isso é o bonito da profissão. Você melhora a jornada. E quando você melhora a jornada de um grupo de pessoas, isso é uma cascata de melhorias que acontecem e não é só a empresa que ganha. Não é só você que ganha. Tudo ao redor ganha também. Então, perceba a oportunidade que você tem pela sua frente. Você pode ficar dentro do operacional, você pode ficar aí dentro de um processo de atendimento one-on-one, olho a olho com esse cliente, e você pode pegar toda essa competência, essa habilidade, se capacitar, se preparar, entender mais de estratégia, de como a gente faz o mapa da empatia, o mapa da jornada do cliente, de quais são os pilares para que a gente, de fato, forneça um atendimento de excelência e o que, de fato, diferencia entre o arroz com feijão e aquele atendimento que gera memória positiva e que, com isso, resulta em lealdade. Você é cliente? Eu também sou cliente. Você sabe que hoje, justamente porque está tudo tão parecido, o que a gente começa a fazer? Eu vou em determinado estabelecimento, mas isso não quer dizer que eu nunca mais vá em outro. Eu sou leal ao restaurante X, mas eu vou no restaurante Y e no restaurante Z. E sabe o que o restaurante X tem que querer? Ele não tem que lamentar essas transições que o consumidor faz. Não. Até porque isso gera a oportunidade de ele perceber o que você tem de melhor perante os demais. E você tem que saber disso também. Mas quando ele faz esse movimento, o que acontece? O seu desejo, eu já te falei, não é fidelidade, e sim lealdade. Que depois dele consumir nesses restaurantes Y e Z, ele volte para o X e consuma de novo. E leve mais pessoas, e indique você, pois ele já sabe qual que é a sua diferenciação, os seus benefícios variados em decorrência dos demais. Então, é isso que a gente tem que focar a partir de agora, em lealdade do nosso consumidor por meio de atendimentos memoráveis. Faz sentido para você? Ó, a Gil tá aqui. Olha, tem bastante gente. Oi, Rafa. A Leona. Gente, tendo dúvidas aqui, também compartilhem, tá? Que conforme for, eu vou respondendo aqui para vocês essas informações. Então, o que acontece? Se o expert em CX começa ganhando aí entre 5 e 6 mil reais, isso parece bom para você? 5, 6 mil reais? Já muda a sua realidade financeira? Eu acredito que sim. Mas quando a gente vai galgando novas etapas de liderança para coordenador, supervisor, para gestor, gestor sênior, gestor global, gente, aí o retorno financeiro, fora as novas habilidades, porque para você chegar nesse estágio, você tem que encher seu potinho de conhecimento, né, gente? Eu quero ser gerente sênior global, só que eu não sei inglês. Aí não dá match, né? Então a gente tem que o quê? Eu já disse isso aqui também se preparar para as oportunidades, porque elas virão e elas podem ficar contigo ou passar para quem se preparou. E aí você pode
Se felicitar, pois você foi uma pessoa esperta, que se preparou antes e se capacitou antes, ou lamentar, pois você deixou o bonde passar. E aí você começa agora esse processo e espera uma nova oportunidade chegar. E eu falei que as empresas que têm as vagas abertas hoje, né? São empresas de grande reputação e renome. Eu falei alguma delas aqui, não falei? Eu falei do Google, eu falei de quem mais? Eu falei do Quinto Andar, né? Eu falei de várias empresas, inclusive a OLX e tantas outras que eu não vou ficar repetindo aqui para não me alongar muito. Então, olha, a Gil está querendo participar aqui da nossa live. Ah, seja bem-vinda. Mas então, o que acontece? Você que está com dificuldade no conteúdo de comunicação, vamos lá? Então, ontem eu te dei uma dica, certo? A primeira dica da primeira live foi sobre a coisa mais importante que a gente tem que fazer quando um cliente chega até nós. E aí eu te dei outras vertentes. Não é só quando o cliente chega até nós, quando uma pessoa chega até nós, quando você está num restaurante ou numa loja para ser atendido e você proativamente pergunta o nome da pessoa ali que está te prestando serviço. E você percebe a diferença do atendimento que ela passa a prestar para você. Por que simplesmente falar o nome muda tanto, Érica? E eu tenho uma pessoa aqui que nos segue que falou: cara, eu trabalho com vendas e eu nunca tinha usado essa técnica de simplesmente falar o nome do cliente. E você não tem noção de como as coisas estão mudando para mim. As vendas estão mais fluídas, os clientes estão mais receptivos. Sabe por quê? Porque a coisa mais gostosa de nós ouvirmos é o nosso nome, é a nossa identidade. Então, é diferente quando você fala ei, ou, psiu, camarada, amiguinha, ou Érica, tudo bem? Como é que você se encontra? É diferente. E aí eu te trouxe uma dica. Ai, mas eu raramente consigo lembrar, então, como eu quase não consigo lembrar, eu nem pergunto. Não foi isso que algumas pessoas falaram? Então, e aí, quando você faz a pergunta do nome, o que você tem que fazer quando a pessoa verbaliza o nome? Ancoragem. Ancoragem, técnica de programação neurolinguística. Quem é a pessoa que você conhece que tem o nome deste cliente, deste colega de trabalho? Eu, Érica, né, sempre faço isso. Conheci uma pessoa, oi, tudo bem? Eu me chamo Kleber. Kleber, meu irmão. Pronto, não esqueço mais. Ai, Maria José, minha mãe. Ah, é Letícia, minha filha. Não tem mais como esquecer. Eu ancorei a imagem da pessoa que eu conheço com a imagem dessa nova pessoa que acabou de ser apresentada para mim. E aí, acabou. Você já assentou o nome da pessoa e a comunicação fica muito mais agradável. Ela vai ficar surpresa que você lembra o nome dela e que repete o nome dela. Ai, e a nossa condição física, o nosso corpo gera hormônios de felicidade e a pessoa ficará muito mais receptiva a você. Em qualquer canal, tá? Presencial, telefônico, por escrito, pratique. Use o nome do cliente. Depois, hoje, falando sobre comunicação, eu quero compartilhar a segunda dica desta segunda live que a gente vai fazer como comemoração ao workshop que nós realizaremos no dia 28. Aproveita, os links já estão disponíveis tanto aqui no YouTube quanto no Face e também no Insta. Se você clicar aqui no link da bio no Insta, você vai ter a oportunidade de já acessar e fazer a sua inscrição, e aqui no YouTube também. Então, não perca essa oportunidade. Se você quer mudança na sua trajetória, aproveita e participa desse workshop 100% gratuito, porque tem muito conhecimento. Gente, 25 anos de experiência, tem muito conteúdo aí para compartilhar. Bom, mas vamos lá. Qual é a dica de hoje para melhorar a sua comunicação? Eu te apresento uma técnica e ela se chama Scott.
Isso, SCOT. É um acrônimo. Dentro dessa comunicação, o que que você vai usar? Você vai ter como base para melhorar a sua comunicação. Antes de falar do Scott, eu quero te falar de um ponto importante e principal. Para você se comunicar bem, com segurança, que é o primeiro item do Scott, que é o S do Scott, representa a palavra segurança. Então, o que isso significa? Para você se sentir seguro para se comunicar com a pessoa, você precisa conhecer. Conhecer tecnicamente, conhecer estruturalmente do produto, do serviço, do processo, da empresa que você trabalha, de tudo. Então, eu entrei e não tive treinamento? Vai atrás. Vai atrás. O mundo é de quem corre atrás das informações. Quem tem boca, vai a Roma. Então, não use muletas, a não ser que você queira se manter num processo mediano, dentro de um processo de mediocridade, na média da maioria das pessoas. Mas se você quer se destacar, evoluir, crescer, ascender na sua profissão, você tem que fazer o que a maioria das pessoas não faz. Ou seja, não usa muleta. Eu não sei tal informação, estou desconfortável. O que você vai fazer? Vai buscar essa informação, vai perguntar, vai estudar, vai se preparar, vai se capacitar. E com isso, você certamente terá mais segurança. Eu preciso falar com um cliente difícil, Érica. Meu Deus do céu, eu sei que é uma pessoa mais, né, ansiosa, tal. O que você vai fazer? Você já sabe o que você tem que falar com ela? Você vai treinar. Treinar. Olha, isso aconteceu assim, nós resolvemos assado e a solução é Y. E aí você vai treinar e vai entender, puxa, mas o que ela pode falar? Eu já conversei com esse cliente, então quais são as contra-argumentações que esse cliente pode colocar para mim? Contra-argumentação A? Para ela eu vou responder B. Contra-argumentação C? Então nisso eu vou responder D. E aí quando você for para essa comunicação, você está assentado, você está seguro. Faz sentido? Quando a gente se prepara antes, as coisas fluem de uma maneira muito melhor. Então, comunicação melhor, a gente usa a técnica do Scott, em que o S é segurança. Bom, depois, o que a gente vai? Para o C, Scott. O C é clareza. Nada de ser prolixo com esse cliente em linha, com esse cliente no olho a olho. Não tem nada pior do que falta de clareza. Quando você enrola, e geralmente isso é de pessoas inseguras, que não sabem o que estão falando, que querem enrolar o cliente, que querem colocar ali, empurrar uma coisa, se livrar do consumidor, se livrar de uma conversa difícil. E aí o que a pessoa faz? Ela não se prepara, que é o S, né, que gera segurança, e aí ela não tem clareza, ela não consegue ter essa propriedade durante o diálogo. E aí prejudica a comunicação. Aí eu falo assim, mas eu não sei me comunicar com pessoas. Ué, o que você está fazendo para aprender a ser mais seguro? Aprendendo sobre produto, serviço, processo, e para ter mais clareza. Porque quando você aprende, você começa a melhorar a sua oratória, você começa a criar linhas de raciocínio muito mais estruturadas. Então, se você não tem clareza e se você não tem segurança, é porque você não está se preparando, não está aprendendo e não se sente confiante de realmente compartilhar informação. E aí, a sua comunicação fica truncada. Uma coisa está ligada à outra. Não tem como ser diferente. Entende? Então, o que acontece aqui? Fora isso, a outra, dentro do Scott, então a gente já falou do S, a gente já falou do C, que é clareza, e a gente tem o O, né? Então, sou claro, sou seguro e fala sério. Quando você está falando com uma pessoa que é prolixa, que fica patinando, começou a falar uma coisa, desvia, começa a falar outra, não conclui, não tem uma linha de raciocínio, não tem começo, meio e fim. Você fica irritado? Isso te causa desconforto, gastura, incômodo? Você começa até a ter uma taquicardia? Como é que é isso? Você está ali precisando de uma informação e a pessoa está ali, ó, na nuvem,
né, devaneando, te contando outras histórias, e depois ela, putz, até esqueci o que eu estava falando. Você lembra o que eu estava falando? Você conhece pessoas assim? Pois é, a gente precisa de objetividade. Objetividade. Por que que o cliente está ali? Tá claro para você o que que ele veio fazer? Tá claro para você as expectativas do cliente? Não tá? Sabe como você acessa o que que o cliente quer e quais são suas expectativas? O que que você acha? Perguntando, será? A pergunta é a resposta, não é? Então, o óbvio é inimigo da clareza. Então, ao invés de supor o que o cliente quer, seja diretivo, questione, né? Tem dúvida? Pergunta. Tem dúvida? Pergunta. Tem dúvida? Pergunta. É muito mais bonito você perguntar do que você supor e errar. Porque depois, para consertar tudo isso aí, é muito mais dolorido e desafiador. Faz sentido? Se faz sentido, coloca o coraçãozinho aqui para eu saber que vocês estão aqui me acompanhando, né? E que realmente para vocês esse tipo de processo lógico para a melhoria da nossa comunicação, de fato, é possível de ser colocado em prática e também de melhorar a nossa comunicação e o resultado. E aí, no Scott, aê, gente, muito bom. Bom, depois no Scott, o último que é T. T de transparência. Amanhã eu vou deixar um post aqui sobre esse comunicado de hoje, esse resumo sobre essa técnica de comunicação Scott. Amanhã está na nossa página para você salvar e ter ela ali para seguir até que isso flua em você de uma maneira natural e que você não precise mais de nenhum tipo de guia, pois ele já estará em você. Mas enquanto você ainda não aprendeu, já salva, compartilha com seus amigos que também têm problema de comunicação, marca eles ali na postagem, que isso é justamente para você melhorar a sua comunicação e poder escalar na sua carreira. Bom, o T, vamos para o T? T de transparência. Pior coisa que tem, gente, é uma comunicação não transparente, turva, com ruídos, truncada. E isso é só para atendimento ao cliente? Vamos combinar? Aqui você vai perceber que tudo que a gente traz para você nunca é simplesmente só para atendimento ao cliente, só para customer experience. Ele, na verdade, ele é uma expansão da relação humana. Olha que beleza. Você está aprendendo uma técnica profissional que você vai levar para a sua vida e vai melhorar as suas relações interpessoais. Então você está ganhando 2 por 1. Olha só que incrível. O universo, como isso pode melhorar, como pode ser melhor e mais divertido, não é mesmo? Então, transparência. Sabe por quê? Porque, assim, se você precisar negar alguma coisa para o cliente, seja breve, seja objetivo, seja transparente no que são direitos, deveres e no porquê você está tomando esse comportamento. E não demore para fazê-lo. Pois se você demorar para dar uma negativa, o cliente, além de ansioso, estressado, decepcionado, ele vai ficar o quê? Bem bravo com você, para não falar outra coisa, né? Você sabe disso. Você é cliente, eu também. Então, assim, a gente fica muito bravo quando isso acontece. Se é não rápido. E o porquê? Porque cliente tem sempre razão? Você acha que cliente tem sempre razão? Coloca aqui para mim. Qual é a sua opinião? Cliente sempre tem razão ou não? Cliente às vezes abusa. Oi, Ed, tudo bom contigo? Bom, o que que acontece, gente? O cliente nem sempre tem razão, mas o cliente tem motivos que o levam a solicitar determinadas coisas. E a gente tem que ter entendimento do que foi a origem deste motivo. E se de fato faz sentido. Se de repente não foi só um ruído na comunicação. E que a gente precisa acertar isso e deixar mais claro e até ir mais profundo e entender se houve um ruído na comunicação, será que o nosso marketing precisa melhorar alguma coisa? Dentro da organização, o que, que nós precisamos melhorar na comunicação para que de fato o cliente tenha uma compreensão melhor?
E não gere expectativas e se frustre, pois as decepções maiores, e você sabe disso, são quando a gente cria expectativas e essas expectativas não são cumpridas. E aí é que vem a dor, a decepção e a vontade de abandono, não é mesmo? Então, se você não quer que o seu cliente tenha essa sensação, essa emoção, se antecipe. Então, a comunicação Scott, só revisando, a gente tem a parte de segurança, a gente tem a parte de clareza, a gente tem a parte de objetividade, certo? E a gente tem a parte de transparência na nossa comunicação. Só verbalizar. Oi, Lucas, tudo bem? O que fazer quando o cliente falta com respeito, mesmo sem a empresa ou o atendente terem errado? É justamente esse ponto, Lucas, que a gente está trazendo aqui. Então, primeiro de tudo, será que o cliente de fato está irritado com a situação? Qual é o motivo que levou esse cliente a ser rude, indelicado contigo? Né? Então, possivelmente, tem algumas vertentes que podem gerar esse tipo de comportamento. Eles são aceitáveis? Não, né, gente? Nós estamos aqui como seres humanos para buscar boas relações, relações respeitosas entre empresa e consumidor. Isso vai acontecer em 100% dos casos? Óbvio que não. Óbvio que não. E por que não? A gente falou de crença, a gente falou de cada um tem a sua batalha, cada um tem as suas dificuldades, os seus comportamentos que são às vezes repetitivos e automáticos, porque muitas pessoas estão vivendo no piloto automático, não se percebem e instalam um processo de comportamento reptiliano. Isso aí já é papo para outra live falando sobre neurociência. Mas o que que acontece? Quando isso é gerado, Lucas. Oi, tia Elisa, tudo bom? Olha, família prestigiando também, que lindo. Então, o que que acontece? Ponto 1. Provável que esse cliente já tenha tentado resolver no site, já tenha tentado resolver pelo chat, já tenha tentado pelo autosserviço inúmeras vezes, indo talvez até presencialmente dentro do estabelecimento, e ele não teve o devido atendimento até chegar em você. Então, neste momento que ele chegou em você, o cliente está pisco da vida. Olha o que aconteceu durante o atendimento desse cliente. Um monte disso aqui, ó. Um monte disso aqui. Então, o que, que vai acontecer? Esse cliente não está feliz. Ele está irritado. Ele quer matar alguém. E ele quer vomitar em cima de alguém. Mas não é contigo, Lucas. Não é contigo. Ele está inconformado com a situação, com o ocorrido. E ele está reclamando com a empresa ao qual você representa. Então, primeiro de tudo, para você, outra técnica, de novo, de PNL, que é a parte de ancoragem. A ancoragem em outro sentido, que é o comportamento. Primeiro, a parte de presença, né? De perceber que esse cliente está irritado, não é com você, então sobe barreira, não é contigo, não tome isso para você, tá? E tranquilidade, o cliente está gritando aqui, você está aqui no seu tom de voz, né? Porque ele vai fazer o rapport disso contigo. Em algum momento ele vai descer o tom de voz, porque ele vai perceber que você está ali para ajudar. E aí, então, você, ponto 1, ancoragem, blindagem. Ele não está reclamando para mim, comigo, ele está reclamando de uma situação originada da empresa e talvez dos meus colegas de trabalho. Já afasta isso de você. Ponto 1. Ponto 2 é você se demonstrar disponível em resolver. Eu entendo a sua dor e no seu lugar eu também estaria incomodado. Eu também estaria possivelmente tendo a mesma reação, dona Érica, senhora Érica, ou só Érica, conforme a sua empresa aí determinar. E se eu já puder abrir um parênteses aqui, por favor, tira o senhora, tira o dona, e só fale Érica, só o nome da cliente, né? Para trazer o quê? Humanização e aproximação.
Érica, eu entendo que você realmente está insatisfeita com o ocorrido, e eu estou lendo aqui, de fato, aconteceram alguns desvios. E eu te peço desculpas em nome da empresa. De fato, isso não acontece com muita frequência, mas acabou acontecendo. E eu quero te dizer uma coisa: no seu lugar eu também estaria incomodada. Mas, como eu estou aqui representando a empresa e sou da área de relacionamento com o cliente, o meu papel aqui é ser a sua voz. E eu me comprometo em te ajudar, em resolver, em ir além. E se eu precisar escalonar para resolver isso aqui, eu vou fazer. Porque se fosse comigo, é isso que eu gostaria que fizessem, de ouvir isso. Então fica tranquila, eu sei que você está irritada, mas você consegue me dar esse voto de confiança? Eu te prometo que eu vou fazer o meu 110%. Eu duvido que o cliente permaneça no fogo, porrada e bomba, porque ele vai perceber alguém diferente na linha. E aí você tem que ter muita sagacidade e expertise, porque você não quer estar na média de todo mundo que fez caca nesse atendimento, né? Você quer ser a pessoa diferenciada, você quer ser a pessoa que vai ser evidenciada. Então, honre. Promessas não cumpridas é a morte. Então, vá para frente, né? Com todas as garras e energias possíveis para resolver esse tipo de situação. E faça follow-up com esse cliente. Volte com ele, converse com ele. Olha, eu te prometi uma resolutividade para hoje, mas eu percebi aqui que a área ainda precisa de dados mais aprofundados. Então, eu estou te ligando primeiro para te dar um status do seu caso e depois, né, para você me dar uma oportunidade de flexibilizar um pouquinho mais o prazo. Eu vou precisar de mais 2 dias, tudo bem, Érica? Você consegue aguardar mais um pouquinho, por favor? Mas acredita, eu estou batalhando diariamente aqui por você. E ele vai perceber esse atendimento diferenciado, que você está ali com ele, que você é praticamente ele dentro da empresa. Então, são situações variadas. E aí, Lucas, outra coisa, tem um colega meu que ele é dono de empresa, né, de colchões. E ele disse que um cliente entrou na loja dele reclamando da melhor vendedora que ele tem. Inclusive sugerindo que ele demitisse porque ela não sabe vender. A melhor vendedora que ele tem. E reclamou, falou palavras não tão legais sobre essa profissional. E aí, quando esse meu colega se posicionou de uma maneira que a defender a colaboradora, o cliente, que estava presencial ali, tá? Olho no olho, chamou ele para brigar do lado de fora da loja. Pensa nessa cena? O cliente te chamando para brigar, para sair literalmente ali na luta. E aí, ele falou assim, Érica, se fossem outras épocas, talvez eu iria. Mas eu percebi que ele não estava bem e que aquela ira que ele sentia não era sobre a vendedora, não era sobre o processo da negociação, era mais profundo. E aí eu desci a minha energia, né? Me tranquilizei e falei assim: eu percebo que você está irritado, mas tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você? E aí a esposa disse: eu te agradeço, mas é que a gente está com um processo de uma doença muito grave dentro da nossa família. E é uma pessoa que está em estado terminal e todos nós estamos com o emocional abalado. Então, eu lamento por essa situação e por ter sido aqui a explosão do meu esposo. E agradeceram, se desculparam, concluíram a compra e foram embora. Então, muitas vezes, a ira do cliente não é nem sobre o que está acontecendo. Muitas vezes, são batalhas pessoais que a gente carrega e que, neste momento, a gente acaba, infelizmente, descontando em quem não precisaria. Mas, quando a gente tem essa percepção, essa habilidade e vai além do conhecimento do ser humano, a gente começa a ter essas percepções e a conduzir os contatos de uma maneira muito mais estratégica e persuasiva para o que a gente quer, para onde a gente entende que é melhor levar a comunicação. Então, Lucas, é isso que eu sugiro. Adore esse algo a mais. Se prometer, acompanhe até o final. É isso aí, maravilhosa visão, Érica. Excelente pergunta, Lucas. E aí, Lucas, faz sentido isso? Porque quando você percebe o outro,
você sabe dos possíveis reflexos dessa ira, você consegue ter a oportunidade de conduzir melhor essa gestão de conflito. Tem técnica, tá, de gestão de conflito. O conflito tem determinadas origens. A gente vai falar também, mas é no workshop. Então, assim, o conflito tem determinadas origens que estão coligadas diretamente no ponto central aqui do nosso processo reptiliano, que a gente acaba ativando comportamentos repetitivos e automáticos. Então, existe uma origem, existe formas de a gente conduzir com mais sabedoria o processo de conflito. E a gente vai compartilhar contigo, e certamente isso não vai ser só benéfico para ti no seu dia a dia profissional, mas também nas suas relações interpessoais. Obrigada pelas dicas. Em atendimento escrito, WhatsApp e e-mail, funciona melhor mensagens curtas e objetivas ou textos mais longos? Lucas, minha sugestão, neste caso, pergunta para o cliente se você pode ligar. Tá? E se isso não é um hábito da empresa, leva essa bandeira para dentro da organização. Conversas cruciais são melhor resolvidas aqui, ó, no verbalizado. Né? Então, você pode ratificar, confirmar aquilo que você conversou com o cliente por escrito, porque o cliente vai se sentir mais confortável com relação a isso. Mas o desenrolar de tudo isso, o melhor, se é reclamação, o primeiro contato de preferência que seja verbalizado. Liga, não manda mensagem. O cliente pode ter mandado um e-mail, mas geralmente ele te mandou um e-mail ou porque ele está na correria do trabalho, ou porque de fato ele acha que isso você não vai honrar com um compromisso e ele vai querer usar isso juridicamente para se blindar, para se defender. Ou, na verdade, o que mais resolve mais rapidamente é o contato fonado. Né? Então, não pode presencialmente, liga para esse cliente, conversa com ele. Acabei de ler o seu e-mail, Érica. Percebi, ó, mais ou menos assim, Lucas. Percebi seu e-mail. Estou percebendo aqui que a situação que você me traz é a XPTO e a sua expectativa, o seu ponto que você está pedindo a nossa ajuda é o YZ. Confere comigo, é isso mesmo? E aí é uma oportunidade de comunicador e receptor, né, alinharem para, de fato, você mirar nos processos corretos, porque comunicação truncada geralmente leva a resolução para caminhos não corretos. E aí isso demora mais para ser resolvido, gera mais dor, mais raiva, e aí o cliente, ó, dá churn, ele vai embora, ele cancela, tá? Oiê, boa noite! Bom, então, a minha dica, Lucas, é essa. Primeiro contato, tá complicado, sentiu que tá calorado? Passa a mão no telefone, mantém contato com esse cliente, ratifica o que ele escreveu, o que você entendeu que ele está solicitando e já fala para ele quais serão os próximos passos que você aplicará para a solução deste processo, deste ponto de dor, dessa dúvida, deste problema, tá? Essa é a dica que eu te dou, que dá super certo, porque, primeiro, a pessoa que mandou e-mail não está esperando você ligar. Né? E aí, quando você ligar, ela já vai ficar surpreendida. E, opa, estou sentindo que aqui é diferente, estou sentindo que aqui acho que eu posso confiar. Né? E aí, você resolvendo rápido, de novo, isso é dado estatístico, tá? Os clientes mais leais não são os que nunca tiveram problema, e sim aqueles que tiveram problema e a empresa resolveu com eficiência, com eficácia e com velocidade. Entende? Então, todo problema é oportunidade de melhoria de processo e de fidelização de cliente, de uma maneira intangível. Então, toda vez que um cliente nervoso cair contigo, ressignifica, porque isso é bom pra caramba. O pior é o cliente estar bravíssimo com essa empresa e ele simplesmente migrar para outra. Isso é ruim, porque se todos os clientes bravos com a empresa desistirem, cancelarem e forem para a concorrência, tu perde o emprego, né? Então, assim, que bom que o cliente reclamou, porque ele ainda acredita que é possível manter esse relacionamento, manter essa relação comercial. E aí, o que eu quero te apontar aqui é que existe também algo muito importante.
A comunicação verbal, tudo isso que eu estou falando para vocês, se vocês perceberem, eu estou gesticulando, em alguns momentos eu mudo o meu tom de voz, né? E vocês, de alguma maneira, estão vendo um pouco do meu corpo. Quando a gente fala de comunicação, é muito importante que a gente recorde, fora, olha quanta coisa em 2 lives vocês já aprenderam, gente. Fora a estratégia do nome, fora a comunicação Scott, o que eu quero que você lembre? A comunicação por voz, ela fixa na nossa mente em 38%. 38%. E aí, Érica, putz, mas então quer dizer que quando eu estou na escola, quando eu estou falando com uma pessoa, só 38%? Sim, tudo que a gente verbaliza é 38%. Perceba, aí o que a gente tem? 7%. 7% é o verbal. Aliás, desculpa, 7% é o verbal. O que a gente tem de comunicação por voz é a entonação, é justamente os 38%. E 55% é expressão corporal. O que eu quero dizer com expressão corporal? O corpo fala. O corpo fala. Então, toda vez que você vai atender um cliente, ou que você chega numa loja, ou que você vai para um restaurante, ou que você chega numa festa de família ou amigos e a pessoa te cumprimenta. Oi. E aí, tudo bem? Tá bom. E vira as costas para você. O que isso quer dizer? Ela pode ter falado oi, tudo bem, mas o corpo dela tá falando que tá tudo mal. E que possivelmente ela não quer ficar perto de você. Então, se você vai para uma loja, né? Você tá numa loja, você tá ali atendendo um cliente e você tem todo um speech de vendas e argumentação, mas o seu corpo, você vai lá, ó, bração cruzado, não necessariamente todo braço cruzado é rejeição, tá? Porque, de repente, você tem que analisar o ambiente. Pode ser que a pessoa esteja num ambiente frio, com o ar-condicionado trincando, e aí ela esteja, de fato, né, mais para dentro de si mesma, para se proteger do frio. Então, não leve isso como uma verdade absoluta. Mas não tá frio trincado e a pessoa já vai bração na frente, como se fosse um bloqueio. Cara amarrada, tom de voz mais, né, para baixo, sem energia, e inclusive pés voltados para uma direção oposta ao qual você está. Sabe quando a pessoa fica, você está na frente dela e ela está aqui de ladinho? Isso é uma comunicação não verbal, né? E a comunicação não verbal é o que mais fixa na nossa cabeça. Então, perceba, olha a importância de a gente ter o conhecimento de como é o nosso sistema representacional. Já ouviu falar sobre isso? Se você é visual, se você é sinestésico, se você é auditivo, se você é digital, quem é você? Quando a gente se conhece, fica tão mais fácil, gente. Porque daí a gente quer aplicar esse teste com todo mundo. Saber o que todo mundo é, porque tem gente que não gosta de toque, tem gente que aprende enxergando, tem gente que aprende mais ouvindo, né? Então, tem gente que é uma mescla de todas essas competências. Então, tem um monte de vertentes que a gente tem que aprender. Inclusive, isso é uma das técnicas de inteligência emocional. Quanto mais eu pratico o autoconhecimento, lembra, nunca é o outro, sempre sou eu. Nunca é o que me fazem. Né? O Lucas falou aqui de um atendimento de um cliente com falta de respeito. Por que esse atendimento com falta de respeito chegou a mim? O que eu preciso aprender com isso? Quais são as oportunidades que esta relação está gerando? Negociação, equilíbrio emocional, estofo, resiliência, contra-argumentação. Quanta coisa incrível você pode aprender só de melhorar a fazer gestão de reclamação, gestão de conversas cruciais. Você vai aprender sobre expressão corporal. Olha que incrível. Olhos, onde estão, o que a pessoa está pensando, o que ela não está pensando. Corpo, como ele está posicionado, como ele não está posicionado. Entonação de voz,
né? Ai, você tá bem? Tô bem, tô bem, tô bem. Incongruente totalmente. Voz, né? O verbo falando que estou bem, a entonação falando que não estou bem e o corpo falando que não estou bem. Desconexo totalmente. Você percebe isso quando você vai falar com uma pessoa? Você está presente e atento a esses pequenos detalhes que são de fundamental importância para melhorar a nossa comunicação? Se você vai para uma conversa e a pessoa já verbalmente, fisicamente, está expressando que ali não é o momento, talvez não seja a oportunidade de deixar para depois? Ou você quer insistir em falar naquela hora, porque tem que ser do seu jeito? Olha quanta coisa, né? Então, assim, hoje a gente falou de comunicação, né? E de que como a gente melhorando todas essas vertentes, você sim tem total habilidade de falar com o cliente, de conduzir o cliente, de falar com outras pessoas, de melhorar a sua comunicação, de sobrepor a sua timidez. Eu já te falei, eu sou exemplo disso, eu era mega tímida. Né? Vou chamar minha mãe aqui um dia na live para vocês saberem. As pessoas mal sabiam que eu existia, porque eu morria de vergonha. E eu já fui para palcos para falar para mais de 500 pessoas, com super naturalidade. Como é que pode, né? Uma mudança tão brusca? Então, tudo é possível, gente. Desde que você se proponha, desde que você queira, desde que você se determine a ser a sua melhor versão. E é por isso que eu tô aqui, para te convidar, né? Então, convidar nessas lives diárias que nós estamos fazendo, não nessa sexta, na outra sexta que a gente termina. Então, todo dia vai ter conteúdo enriquecedor aqui para você, para melhorar a sua jornada, a sua comunicação, as suas relações interpessoais, para te transformar num expert em customer experience, em experiência do cliente, para você galgar melhorias na sua trajetória profissional e decolar na sua carreira. O que eu quero é que você melhore a sua jornada e decole, ascenda na sua carreira. E dia 28/10, às 20 horas, nós temos o workshop aí mais estruturado aqui no YouTube, com PowerPoint, direito a infográfico e tudo mais. Então, amanhã a gente continua. Eu espero que vocês tenham gostado. Chegou bastante gente aqui na live. Então, que vocês tenham apreciado, que vocês tenham tomado nota. Lembra, amanhã tem então uma publicação falando sobre o Scott. Se você quer melhorar, aproveita, já salva, compartilha e grava todas essas dicas, coloca em prática que certamente a sua jornada vai se transformar e ser cada vez melhor. Acredita, pois foi assim que aconteceu comigo, tá bom? Então, gratidão demais pela sua presença, por compartilhar aqui as suas histórias, por eu poder também compartilhar algumas dicas e a gente se vê amanhã às 20 horas. Um beijo enorme para ti. Tchau, tchau.